Nesse meio, existe nesse meio que eu digo, é no meio cristão, em geral, uma espiritualidade que raciocina da seguinte maneira, especialmente entre as igrejas históricas, as mais tradicionais. Quando eu era menino, eu cresci com a minha avó e a minha mãe, presbiterianas, dizendo Caio Fábio, Sueli, Luiz. Ainda não tinha a Aninha. Ela nasceu quando eu já tinha 10 para 11 anos. Então, éramos nós três em Manaus ainda. Venham para o cultinho doméstico. Todo dia tinha um cultinho doméstico. Rapaz, você tá no meio de uma pipa, ou em cima de uma goiabeira. Jogando uma peladinha. Jogando uma bola do lado de lá no quintal com a moçada cheia de ceroto, aquela maravilha. Se sentindo o máximo com a bola, correndo. Aí é o cultinho. Aí lá saía minha avó, vamos. Vocês são crentes. Aí, pelo amor de Deus, não fala isso. Um bando de amigo. Vocês são crentes. Para com isso, minha velhinha. Eu sou só menino. Para com isso. Aí entrava. Aí lá, um lia um salmo, outro lia um texto evangelho. Aí um outro fazia oração. E ela e mamãe ali davam uns conselhos. E era a ordem unida do dia da casa, eram os conselhos delas em nome de Jesus pra gente. Era que hora do dia isso? Variava. Variava. Era quando elas estavam mais tranquilas. Tava na telha. Assim. Quando elas estavam mais tranquilas, não importava o que a gente estivesse fazendo. Aí chamavam. Era um saco. Depois eu fiquei recente, eu me lembro que eu ia para casa de alguns amigos cristãos da Igreja Presbiteriana Betânia na década de 60, lá em São Francisco, em Niterói, e a gente também numa maior bola, futebol, brincadeira, às vezes beijinho com as irmãs deles, chamavam para o cultinho doméstico. Era um outro corta-tesão desgraçado. Eu já vi o culto doméstico fazer um bocado de menino dizer, no dia que eu tiver independência, eu nunca mais boto o pé em nada disso. Porque era muita opressão. E para você se disfarçar, porque muita gente não queria ficar pagando uma de revoltado, junto ao pai nem à mãe. Então, se submetiam. Mas com ódio. Ódio. E aconteciam coisas patéticas. Por exemplo, um amigo meu me disse que a família dele, eu conheço a família inteira, aliás, a família inteira me contou isso, porque se tornou folclore depois que eles cresceram e se tornaram adultos, o culto doméstico da família dele. O pai era muito Caxias, acordava aquele bando de 7 ou 8 filhos às 5 horas da manhã. Ixi. Para fazer um culto doméstico que durava 1 hora, de 5 às 6. Aí os meninos tomavam café juntos com o pai e a mãe, para ir para a escola às 7. Era um rito familiar pesado, militar, que começava às 5 horas, com oração. Aí eles faziam aquela roda, eram 9 ou 10, os pais e mais os filhos, na sala. Aí começavam, lia um texto longo, geralmente era um salmo, e legalistas, o pai e a mãe. Quando chegava na vez do Salmo 119, por exemplo, demorava 1 hora a leitura para ler todo, mas tinha que ler, porque não podia interromper o Salmo. E depois cada filho fazia uma oração, a mãe fazia, o pai fazia uma longa. A senha era a seguinte, todo mundo queria orar primeiro. Quando chegava, ontem fulano orou primeiro, hoje é minha vez. E os pais nem sabiam porque que eles queriam orar primeiro. Sabe como é que os pais interpretavam isso? Porque era uma família muito piedosa. Eles chegavam e diziam, não, nossos filhos de manhã, olha, 5 da manhã, eles ficam até brigando para ver quem ora primeiro. Eles interpretavam com a vontade deles. É porque o cara tinha acabado de acordar, ele interrompia o sono, ele fazia aquela oraçãozinha, obrigado Jesus pelo meu pai, minha mãe, por fulano, Beltrano, a família inteira, mencionava o nome, Senhor, obrigado pelo alimento, pela comida, dá-nos um bom dia hoje de aula, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus.
E dormia 1 hora, né? Dormia as outras 9 orações. O outro tempo que ele não tinha para dormir. Então era uma cultura. Os 3 primeiros a orarem tinham mais vantagem. O último, coitado, ficava ali, né? Prestando atenção. Porque se alguém desse uma cotovelada, acorda fulano, ele podia ser disciplinado por não ter ficado acordado em oração. Aí, é pesado, pesado, né? É pesado. Mas no fim a interpretação era a seguinte: os pais diziam, nossa casa é uma casa piedosa, que os nossos filhos são meninos espirituais. Isso era que se chamava menino espiritual. Hoje é subir no monte, ir ao máximo possível de reuniões de oração no ambiente da congregação. E se você chegar num restaurante, ao invés de simplesmente dizer no seu coração ou na presença dos outros, gente, graças a Deus por esse alimento maravilhoso que Ele nos deu, e começar a comer, é pecado para eles. Você tem que fechar o olho, dar a mão, aquele restaurante todo olhando para aquela rodinha ali, às vezes até mais de 1 hora, para ser bem piedosa a refeição. Tô ligado. Não importa, você sai dali para comer a secretária às 4h30 da tarde. Isso aí não tem problema. Aquele momento observado, fotografado, aquela selfie, é piedosa. E é isso que vale, é aquela fachada. Não é como o quarto tá, é a cortina que eu ponho que cobre aquela fachada, conforme eu tinha mostrado há pouco. Essa é a espiritualidade prevalente. Se você aprende o amestramento, o adestramento, a domesticação dessa espiritualidade, fica tudo muito bem. Do contrário, enquanto você pode continuar assim, vivendo assim, fingindo, abre lá a Bíblia, faz esse negócio. Mas para consumo público, você tem que aprender outra coisa e praticar. Se você praticar, como tem mulheres aqui que escrevem, dizem, Caio, meu marido foi piedoso 20 anos e agora está assim. Eu digo, não, minha irmã, não foi nada disso. Ele só praticava os ritos da piedade para você ficar pensando que ele era quem ele nunca foi. É fácil, até cachorro aprende. Não é ajudar. Até cachorro aprende. Olha aí. Você já viu esse vídeo na internet? Aí, primeiro a dona hora, né? De qualidade super premium, Deus abençoa os cachorros da rua, que eles não passem fome. Abençoa os cachorros da rua. É espiritualidade evangélica mesmo. Sejam abençoados, Deus, em nome de Jesus. Amém! Opa! Aí todo mundo diz, não, ele é piedoso, é temente a Deus. Ele até bota camisa quando vem para a mesa. E ele não começa a comer, não é por educação, esperando os outros, não. É porque ele é cheio de temor do Senhor. Enquanto a gente não faz uma oração, ele não pega nem no talher. Os cachorros também não. Os cachorros estão entendendo tudo, estão intercedendo pelos cães da rua. Estão fazendo tudo isso. É igualzinho crente. Aí depois o cara se desencadela na vida... Quando ele se escandaliza, e ele se descadela na vida, aí todo mundo diz, meu Deus, mas o que é que houve? Nada. Ele era uma pessoa tão piedosa. Nunca teve nada dentro dele, ele só era um amestrado, como você. 99% dos desviados aqui só se desviaram do amestramento. Pararam de fazer as coisas que o crente amestrado faz. E aí dizem, meu Deus, estou separado de Deus, porque eu estou comendo sem agradecer. E os que comem com gratidão, mas na maioria das vezes passam o resto do dia blasfemando, reclamando, murmurando, zangados, maliciosos, fofocantes, mas acham que agradaram a Deus porque pararam 30 segundos, fizeram esse ritozinho babaca, para depois aí pagarem um sacrifíciozinho de bodes e de touros, ficarem com a sensação de que a espiritualidade está enchida, preenchida. Idiotas! Esse povo honra-me com a fachada, mas o seu coração vive o dia inteiro longe de mim. Você consegue se enxergar na pateticidade ou no mal que você causou a si mesmo e aos outros
praticando essa espiritualidade canina, de amestramento, essa espiritualidade pavloviana, espiritualidade de condicionamento, espiritualidade de rito, de comportamentos exteriores, para consumo de selfie, sem nada no coração. Orgulhou-se a vida inteira de que estava criando os seus filhos no temor do Senhor, só porque impunha a eles o regime militar de uma devoção que só os fazia ficarem cada dia mais revoltados, sem nada na alma, sem quererem nem pensar em Deus, nem em evangelho, nem coisa alguma, porque você foi ensinado mestra cães. Isso. Quer falar comigo? Você é o pai dessa família, a mãe? Aí, enquanto eles são pequenininhos, dependem, fica todo mundo aí. Na hora que eles criam asas, meu amigo, que os cães criam asas, aí eles se descabelam. E a pessoa diz, mas foi o diabo. Não houve nada, eles não sabiam de nada, não entenderam nada, só frequentaram lugares, cumpriram ritos, fizeram o que vocês mandaram, mas nunca entenderam coisa alguma. E até o que vocês mandaram fazer, eles fizeram sob o peso do trauma e da imposição. Quer falar com a gente? Escreva aqui para nós. Tá cheio de gente assim aqui. Lotado, né, brother? Nó! É o que mais tem. Lotado. É o que mais tem. E quando sai desse condicionamento, não consegue ficar sem isso na mente. O cara entra aí. Entra em pânico. Em delírio extremo. É. Ele fica assim. Ontem nós vimos o caso do cara lá da profecia lá. É. Você viu? Vi. Aquilo é um negócio acachapante. É. Estado mental, né? O estado mental do cara. O cara fica condicionado. E aí, quando ele não tem mais nenhuma razão para fazer isso, parece que cortaram um braço dele, uma perna. Fica angustiado. E quando ele começa a descobrir que tudo aquilo que ele vivenciou era uma mentira enorme, ele põe na conta de Deus. É. Aí, Deus não existe. O Senhor deixou isso acontecer comigo, é a primeira fase. A segunda fase é Deus não existe, porque se existisse, não teria deixado eu me enganar acerca dele, tanto quanto eu me enganei ou me deixei enganar. É porque ele aprendeu a adorar um Deus puxa-saco dele. É o grande transferente, jogam tudo isso pra lá. E Deus tá lá pagando a conta. Sempre. Já não basta ter pago e dito está pago. Os caras querem que ele continue pagando todo dia. Já tá pago, o cara ainda tá entrando com cheque. Pré-datado. Vem IVTV, o canal é você.